Muito prazer, eu sou o Matheus, RGM 802.243, e eu vou falar um pouquinho sobre o código Gray, que é um tipo de codificação. Bem, ele foi criado por Frank Gray, e ele tem como principal característica mudar o mínimo de bits para representar um número binário. Ou seja, ter um mínimo de mudanças para que a gente possa representar, né, tal número binário em Gray. E para a gente entender um pouco mais, vamos observar isso aqui. Aqui nós temos a tabela de decimal, binário e Gray. Essa tabela vai de 0 ao 15. Mas para a gente entender um pouquinho mais, nós vamos ver isso aqui. Nós temos o número 0 em binário e 0 em Gray. A gente pode perceber que esse número ele não muda. O 0, 0, 0, 0. Para o número 1 em binário e número 1 em Gray, a gente vê que também não muda. É 0, 1, 0, 1. Mas agora a gente vai ver algo interessante. Quando a gente observa o 1 para o 2 em binário, nós vamos ver que trocamos todos os números. O 1 se transformou em 0 e o 0 se transformou em 1. Porém, quando a gente vê isso em Gray, vemos uma economia nessa mudança. Ou seja, o 1 continua sendo 1. Só o 0 mudou para 1. Então a gente pode ver uma pequena economia nisso. Mas quando nós olhamos para o número 3, do 2 para o 3, a gente não vê essa mudança tão específica, já que em binário 0 virou 1 e 1 continuou 1. E em Gray 1 virou 0 e 1 continuou 1. Então a gente vê que não há uma mudança muito grande. Porém, quando a gente vai um pouquinho mais para frente, no número 7 para o número 8, a gente vê uma grande mudança já. Em binário, nós vemos que o número 1 ele mudou para 0, o número 1 mudou para 0, 1 mudou para 0 e 0 continuou sendo 0 mudou para 1. Ou seja, a gente viu que há uma mudança em todos os números, todos os bits. Já em Gray, a gente percebe uma pouca mudança, já que o 0 continuou sendo 0, 0 continua sendo 0, 1 continua sendo 1 e apenas o 0 se transforma em 1. Então a gente vê uma pequena economia nisso também. Porém, a gente também tem que lembrar que, por mais que essas mudanças elas pareçam pequenas para nós, na nossa época, né? Na época que o código foi feito, as máquinas elas funcionavam por meio de válvulas. Ou seja, qualquer economia de bits já poupava muito trabalho. Já poupava, além de trabalho, já poupava também de não fazer tanto barulho, já que a troca de válvulas era bem diferente, era um trambolho gigante. E vamos observar essa tabela e ver que tem uma coisa muito interessante. O espelhamento dos bits. Bem, por que a gente chama de espelhamento de bits? Observe. Em código Gray, os últimos... Vamos pegar só um bit, né? Em termos de um bit. 0, 1, 1, 0, 0, 1. Quando a gente vê isso, nós vemos um espelhamento, já que o 0 e o 1 se transformou em 1, 0. E o 1, 0 se transformou em 0, 1. E em binário, a gente percebe que é como na nossa tabela verdade. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Quando a gente olha a nível de 2 bits, nós também percebemos essa mudança, já que o primeiro bit, né, 0, depois 0, depois 1, 1, 1, 1, 0, 0. A gente percebe que há um espelhamento nisso também, já que a gente pegou 0, 0, 1, 1. Depois ele repete 1, 1, 0, 0. E isso não acontece necessariamente em binário, já que é como a nossa tabela verdade. 0, 0, 1, 1, 0, 0. Isso é bem interessante, é uma característica bem individual, né, do Gray. Só que, como a gente viu, né, uma das formas de encontrar o número. Porém, só que ela tem uma desvantagem. A gente não consegue fazer com que... achar um número muito alto com esse tipo de sequência, né, sequenciação. A sequência espelhada, já que demoraria muito para a gente achar. Então, a gente tem um outro tipo, a conversão. A conversão é algo muito simples. A gente vai pegar como exemplo o número 23. Bem, em binário, o número 23 é 10111. Para que a gente possa converter em Gray, é simples. O 1 ele vai continuar sendo 1. Porém, agora a gente vai fazer uma coisa interessante. Nós vamos somar 1 mais o 0. 1 mais 0 é igual a 1 a 1. E agora a gente vai pegar o 0 e somar com 1. 0 mais 1 é igual a 1. Mas agora tem uma coisa interessante. A gente vai somar 1 com 1. 1 com 1 é igual a 1, 0. Ou seja,
A gente pega o último número, o último bit, que é 0. E a gente faz novamente 1 com 1, que vai dar 0. Então, o número 23 em Gray é 11100. E para fazer o contrário? Bem, é um procedimento um pouco mais complicado, mas não deixa de ser fácil. A gente vai fazer o mesmo procedimento, o 1 continua sendo 1. Porém, a gente vai fazer com que o resultado seja acrescentado, ou seja, seja somado ao número de Gray. Então, 1 mais 1 igual a 1, 0. Pegamos o último bit, 0. O 0 mais 1 é igual a 1. O 1 mais 0 é igual a 1. O 1 mais 0 é igual a 1. Então, a gente tem assim a nossa transformação, nossa conversão. É algo muito simples de se fazer e a gente pode achar qualquer número fazendo isso. Só que a gente precisa achar primeiramente em binário, mas já aprendemos isso em outras aulas.